E aí, será que é viável empreender no método MAP? No vídeo de hoje eu vou mostrar um painel de sala e ele tem uma parte ripado vazado que dá aí um acesso para um outro dormitório. E eu vou mostrar para você, você vai ver que bem bacana que ficou. Além disso, esse painel de sala ele é uma continuação do mesmo cliente que eu falei num vídeo anterior aí. Foi um vídeo de uma cristaleira, inclusive vai subir um card aqui. Se você não assistiu o vídeo da cristaleira, você pode assistir. Também vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, esse painel de sala é do mesmo cliente. Eu vou falar um pouquinho sobre a região, né? Então a gente fez um orçamento aqui na região de São Caetano do Sul, é no ABC Paulista, tá? Em São Paulo. E fica no Espaço Cerâmica. Então é um apartamento de 90 metros quadrados. Ele está avaliado em aproximadamente 750 mil reais. E nós já fizemos alguns estudos, né? Aqui em São Paulo, na nossa região, tá? Geralmente fica 10% do valor do imóvel para mobiliar o apartamento inteiro. Então, nesse caso aí, ele vai gastar mais ou menos uns 75 mil, 70 mil, se ele fosse fazer o apartamento todo. Claro que isso vai variar, se você tem um projeto mais simples, um projeto mediano, um projeto mais top, então você tem aí um leque, né, de preços. Uma dica que eu posso te dar é para você pegar algumas plantas dos empreendimentos que estão ao seu redor e você fazer um estudo através de marcenarias, lojas, você dá essa planta e vê quanto que ficaria mais ou menos o projeto, para você ver aí a relação de valor de imóvel e o valor do projeto do mobiliário, para você ver a proporção, tá? O nosso aqui, como eu falei, gira em torno de 10%. Já o perfil desse cliente é um cliente que ele já tinha os móveis, então ele tinha tanto a cristaleira quanto esse painel de sala que eu vou mostrar para vocês. E ele queria algo mais sofisticado, mais moderno, alguma coisa que estivesse dentro da tendência. Então a gente fez um novo projeto aqui e apresentou para ele. E até que a gente ficou bem eufórico, né? Porque era um projeto bem bacana e tinha um certo valor agregado. E aí a gente apresentou, na hora que ele gostou e fizemos a venda, cara, foi surreal. Bom, agora eu vou mostrar aqui o painel que ele tinha antes da gente desenvolver o nosso projeto. Então, como você pode perceber, o painel, eu acho que ele tinha em torno de mais ou menos 1,80 m, 1,90 m. E aqui na imagem você vê que ele está abaixo do nível da porta, tá? Nessa parede aqui do lado tem uma janela. E essa janela ela está no mesmo nível da porta. Quando você coloca um painel um pouco abaixo, ele dá aquela sensação do painel ser tipo magazine, sabe? Então uma outra dica que eu te dou é ou você faz ele alinhado com o nível da janela e da porta, ou você faz ele do chão até o teto. E agora eu vou entrar aqui no detalhamento de como eu fiz a medição desse projeto, como que eu construí ele, e fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar o detalhamento de preço de fábrica, por quanto eu vendi e qual foi a margem no final, tanto de lucro quanto a margem que eu ganhei em porcentagem em relação ao valor de venda. Então aqui é a planta do imóvel, aqui a gente tem uma parede e daqui para cá tem um corredor que vai então para os dormitórios lá no fundo, tá? Então o que eu fiz? Eu medi daqui, desse ponto aqui para cá, tá? Sempre faço com a trena laser, pegando um ponto aqui em cima, um ponto no meio e um ponto aqui embaixo. Por que eu sempre meço 3 pontos? Porque a alvenaria ela nunca é 100%, tanto nesse lado quanto nesse lado. Às vezes essa parede ela pode estar inclinada assim, ó, para o lado direito. Então você mede embaixo, ele dá uma medida, e em cima ele dá uma medida maior, porque inclinou, então daqui para cá ficou maior. Então eu sempre meço 3 pontos para ver se está bem enquadrado aqui. E aí o que eu fiz? Eu deixei esse painel vazado com 145 milímetros. Então eu peguei a medida total da parede, menos 145 milímetros desse painel vazado, e foi a medida então que eu descobri do painel realmente onde vai a televisão. Por que eu quis mostrar essas partes aqui, ó? Tanto essa parte aqui de trás, quanto essa de cima. Isso aqui são painéis que eu coloco para o montador, na hora da montagem, ele poder cortar aqui o 45 graus. Então essa madeira aqui no software, eu coloco ela com 25 milímetros de espessura, para ele poder fazer o corte de 45 graus e fazer aquele encaixe de mão amiga. Essa outra madeira aqui, ó, é um afastador também de 25 milímetros que eu coloco para jogar o painel para frente 25 milímetros. Quando eu avanço ele 25 milímetros para frente,
Aqui atrás eu tenho um espaço para poder passar toda a fiação. E aí, para esse fio chegar aqui embaixo, nesse nicho onde está o DVD, nesse tampo aqui, na direção da televisão, eu faço um recorte aqui com a tico-tico, peço para o montador fazer um recorte. Como o painel vai avançar, ele vai esconder isso daqui. E aí o fundo do nicho, ele também é avançado, tá? Então essas duas gavetas, elas são todas avançadas, fica como se fosse algo oco lá atrás, né? Então fica um espaço justamente para a gente conseguir fazer toda a passagem de fiação. Eu vou pegar aqui a parte de trás da folha, só para fazer um rascunho de como é que ficaria. Vamos imaginar que nós estamos olhando aqui de lado para esse painel e home. Então aqui embaixo eu desenhei o home. Esse painel aqui, ó, é o fundo da onde está aquele nicho atrás das gavetas. Então aqui embaixo, ó, nós temos o nicho aqui em cima e aqui embaixo nós temos a parte de gavetas aqui embaixo. E esse aqui é o nicho. Esse fundo de trás do nicho eu deixo ele avançado porque aqui, ó, vai passar toda a parte de fiação, certo? E como o painel de televisão ele avança em relação à parede, né? Vamos imaginar que aqui está a parede, ó. Eu avanço ele com uma espessura de 25 milímetros e me sobra todo esse vão para trabalhar, de forma que eu não fico com dificuldade de passar toda a fiação por trás do painel. Aqui no software eu consigo representar o que eu acabei de desenhar para vocês, mostrando aqui que o painel, né, que fica aqui no nicho, onde está o DVD, ele está recuado. Então aqui tem mais ou menos 3 centímetros, onde aqui nesse tampo duplo eu peço para o montador fazer o recorte com a tico-tico e todo o fio ele vem daqui da televisão e passa aqui para baixo e entra então nesse nicho onde está o DVD, onde está o Blu-ray, onde está o aparelho da NET. E esse painel ele é instalado com a mão amiga. Como é que funciona a mão amiga? Eu tenho um painel 45 graus e um outro painel embaixo. Um eu fixo ele na parede e o outro eu fixo ele atrás do painel da televisão. E aí eles encaixam dessa forma e vão ficar então presos sem a necessidade de eu colocar ele direto na parede e aparecer aqueles parafusos. Fica um painel limpo. O legal também dessa mão amiga, ou 45 graus como muitos chamam, é que você também pode na hora da instalação, ou você já pede para o cliente, por exemplo, o cabo HDMI, você vai pegar aqueles cabos que vão ligar a televisão, o cabo que vai ligar o aparelho da DVD, e você já pode deixar ele passado, né? Deixar a instalação com os fios já passados. Caso o cliente não tenha ainda, o que eu faço? Eu pego um desses fios, se ele já tiver a televisão, já vai ter o cabo da televisão, eu deixo passado e aí eu aviso ele que é só ele então passar uma fita isolante, né, nesse fio e aí serve como guia para ele poder passar os outros fios, fio de HDMI, enfim. E vamos imaginar que esse cabo HDMI ou qualquer outro cabo deu um problema durante algum tempo de uso. Então eu também costumo avisar o cliente que ele pode usar o mesmo fio que ele já passou e aí ele vai fazer uma emenda, né, com uma fita isolante e aí ele faz o caminho inverso e ele vai puxar o fio de volta para poder fazer o uso novamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto 3D, então acompanha aqui na tela do computador. Esse aqui é o projeto que eu fiz para o cliente e de lado aqui você pode observar o painel ripado vazado. Ó. O que é esse painel ripado vazado? Eles são painéis de 25 milímetros, onde eu criei uma base e aqui em cima o cliente ele tinha um rebaixo de gesso, né? Como a profundidade do rack ela tinha mais do que a profundidade do gesso, aqui eu fiz com 50 centímetros e o gesso só tinha 40. Então, aqui ó, passou 10 centímetros. E aí eu tive que fazer então esse fechamento um pouco mais alto, o montador recortou, mas resolveu lá na obra. Também queria que você observasse que todo o tamponamento eu fiz ele em espessura dupla. Então ele está duas de 18 milímetros, acabou ficando com 36, também era um pedido do cliente, ele queria algo mais espesso. Tanto o tamponamento do rack, quanto a prateleira superior. Uma dica também que eu dou é que essa prateleira, ela não foi até o final, nós deixamos um espaço aqui porque ele ia colocar a cortina. Quando você coloca até o final, você não deixa
o vão ali, que geralmente é uns 15, 18 centímetros, aqui eu até deixei um pouco mais, mas geralmente você deixa aí de 15 a 18 centímetros para poder então ter o espaço da cortina, e a cortina, na hora que ela está toda fechada, ela vai passar ali por trás dessa prateleira. O painel, para facilitar também, que a gente também tem que pensar no transporte, então eu dividi ele em três painéis diferentes. E aí ficaram, você pegar essa altura do rack até o teto dividido em três, ficou painéis acessíveis para entrar dentro do elevador. E com aquele afastador atrás, o montador ele consegue parafusar e unir todas as peças, né? Então elas não ficam uma mais para trás, outras mais para frente, elas ficam todas alinhadas. E nesse painel de cima, o montador ele parafusou por trás a prateleira superior. Então todos os parafusos aqui ficaram escondidos. Esse cliente, ele também queria colocar o subwoofer, então nós deixamos um espaço aqui, claro, eu fiz toda a medição antes, tá, do aparelho que ele tinha, para poder colocar dentro do rack esse subwoofer. E também já previ uma tomada ali, bem na direção dele, para poder fazer a ligação. Esse painel ripado vazado, ele tem uma característica fundamental nesse projeto, porque nesse corredor aqui, nessa porta, a sogra do cliente, né, ela mora junto com ele. E aí o que acontece? Às vezes ela fazia as atividades e esquecia a porta aberta. E como na frente desse painel fica o sofá, e aqui ao lado da janela, aqui aberto, tá? Que dá acesso ao terraço, a uma área gourmet que o cliente tem. Então quem está sentado no sofá ou quem está na área gourmet, antes, olhando de lado aqui, tinha a visão do quarto da sogra. Então esse painel ripado ele foi pensado justamente para tanto obstruir um pouco essa visão, além de dar um detalhe melhor, mais sofisticado, e agora dá mais privacidade então para a senhora que mora com eles dentro desse dormitório. Nesse projeto, para ornar também com a cristaleira, nós utilizamos as mesmas cores, que foi o cobre metallic e o Fendi, tá? São duas cores de MDF. Nós trabalhamos 100% com MDF e essa composição ela ficou bem bacana porque na sala de jantar, também que fica aqui atrás desse sofá, ela tem uma característica de uma cor bem parecida com o Fendi. Então ele quis deixar as cores combinando com a mesa que ele já tinha. Eu separei aqui as amostras de cores e o do puxador também, para ficar mais fácil e você conseguir ver a combinação de cores. Então esse aqui é o Fendi. E esse aqui é o cobre metallic. Então ficou essa combinação. E se você reparar, os dois eles têm a mesma trama. Então ficou bem bacana, porque a combinação ela é da mesma linha e aí combinou bastante. Não ficou tipo algo linho e algo chess, ou algo da linha color e o outro alto brilho. Eles são da mesma linha. E esse aqui é o puxador. Ele é o perfil de alumínio na cor inox, né? É o Gola. E aí um detalhe também bacana é que ele tem a tampinha lateral de acabamento dos dois lados, então você não tem aquele canto vivo que quando você passa a mão aqui é até perigoso cortar a mão. Toda a caixaria desse projeto, a parte das gavetas, foi em MDF branco TX de 18 mm e as duas gavetas ela é com corrediça oculta com amortecimento. Então você vai empurrar, ela vai amortecer, dando uma leveza e um toque suave para esse projeto. Cara do Felipe. Eu só queria ver a sua cara. É uma ferragem, então, um pouco fora do tradicional, que seria a corrediça telescópica, e aí você agrega valor ao seu projeto. E agora eu vou mostrar, então, esse painel finalizado, instalado, e aquela visão que eu te falei do terraço e do sofá, olhando de frente para aquela porta do dormitório. Você vai ver que escondeu bem, então atingimos aí a expectativa do cliente. E nessa foto, dá até para ver aqui que ela é bem atual, até pelo que está dentro da televisão. E nessa imagem dá para ver aquela parte do ângulo que eu falo, tanto do terraço quanto do sofá, que você olha ali para aquela porta onde fica a sogra. E aí a gente colocou esse elemento, que é um ripado vazado, ou seja, a marcenaria, além de trazer sofisticação e design, ela traz a solução, que foi o caso desse elemento ripado, que trouxe aí essa solução para esconder e inibir um pouco a visão do quarto. E aqui um outro ângulo, então, olhando ali da parte da porta do banheiro, ao lado do ar-condicionado, dá para ver uma visão lateral
desse painel. Então é um projeto que ficou bem bacana e a gente atingiu o nosso objetivo para deixar o cliente satisfeito e feliz. Antes de eu te falar o valor, eu queria mostrar que esse software ele calcula peça por peça, caixaria por caixaria, gaveta por gaveta. E outra, se você está na frente do seu cliente e ele quer mudar a cor, por exemplo, eu quero mudar só a cor da frente da gaveta, você consegue aqui alterar com apenas um clique e ele já recalcula todo o orçamento. Eu não preciso ficar ligando para o fornecedor para saber o valor. Então esse software é atrelado a uma fábrica e ele já me dá o valor na hora, é automático. E aí você não fica constrangido na hora que você está apresentando para o cliente e fala, pô, esse aí eu não sei, eu preciso recalcular, depois eu te falo. Porque depois, esse negócio, depois que eu te falo, aí você já viu, né? Aí o cliente já foi em outras lojas, em outras marcenarias, você perde a venda e você está achando ainda que ele vai esperar o seu orçamento. Bom, então vamos ao que interessa? Vou mostrar aqui agora o detalhamento dos valores para você ver aí se é viável ou não trabalhar no método MAP. Então aqui eu já puxei o valor de fábrica, ele separa aqui cada peça, peça por peça, então você consegue saber que nem aqui, ó, R$ 80,18, né? Aquelas ripas do painel ripado vazado, então são 12 ripas que tinham ali. Todas as peças ele vai computando até chegar aqui no valor final. Então esse valor aqui de fábrica ficou em R$ 3.530,38. Se na sua cabeça passou assim, nossa, ficou muito caro, o que eu posso te dizer? Que você não pode computar aqui só valor de chapa, só valor de material. Porque quando você tem uma marcenaria, você também paga a mão de obra do teu funcionário para realizar aquele serviço. E aqui você vai pegar o projeto todo pronto, todo furado, todo usinado, com fita colada, cortado, com embalagem, com etiqueta personalizada da sua empresa. Você vai ficar bem mais formalizado e a sua marca vai ficar bem mais evidente. E agora eu vou puxar o valor de venda, ou seja, é o valor de fábrica mais o meu markup que eu jogo em cima para eu poder passar o valor para o meu cliente. Então, olhando aqui, ficou R$ 8.939,27. Vou abrir a calculadora. R$ 8.939,27. O que eu fiz aqui? O cliente ele também queria pagar à vista, tá? Tanto essa sala quanto a cristaleira foram fechados no mesmo dia, foram fechados juntos. Então eu dei para ele, se ele pagasse à vista, 8% de desconto. E aí então eu vou fazer aqui vezes 0,92, deu R$ 8.224. Para arredondar, eu fechei aqui por R$ 8.200. E agora nós temos o detalhamento de valores. Preço de venda, R$ 8.200. O custo de fábrica, R$ 3.438,18. Nesse caso aqui eu paguei R$ 150 de transporte. A montagem foi R$ 690. Por que 690? Vou explicar. Porque eu pago 20% sobre o valor de fábrica para o montador. Então 20% de R$ 3.438 daria mais ou menos aqui R$ 690. Só que nesse projeto, você vai ver lá no vídeo da cristaleira, que foi um parceiro meu que fez junto comigo, ele é arquiteto, né, esse cliente era dele, então ele desenvolveu esse projeto, a gente fechou junto e aí eu paguei uma comissão para ele, que no caso foi 10% do valor da venda, R$ 820. Subtraindo tudo isso, me sobrou R$ 3.101,82 de lucro, uma margem de aproximadamente 38% em relação ao meu valor de venda. Como a gente trabalha aqui entre 30% e 40%, é o que a gente acredita que é uma margem ideal para você trabalhar, foi então satisfatório, porque eu tive 38%, quase atingi aí os 40%. E outra, além disso, eu tenho um parceiro na jogada. E aí eu paguei para ele, só que nesse caso, como era um cliente de perfil melhor, como tinha um arquiteto e o cliente estava disposto, você consegue então colocar uma margem melhor e aí você vai observar de cliente para cliente aquilo que você consegue oferecer para ele e ofertar para que no final você consiga aí os mesmos 30% a 40%. Agora você deve estar se perguntando, pô Robson, mas eu não tenho esse perfil de cliente, né? O cliente que eu tenho, ele não vai pagar tudo isso. O que eu tenho para te dizer? Se você visar que você tem que ter de 30% a 40% de lucro, independe de qual o perfil de cliente e de quanto ele está disposto a gastar. Você tem que oferecer o produto certo para o cliente certo. Se ele não está disposto a pagar R$ 8.200 num painel de sala,
você vai oferecer então sem um ripado vazado, sem o tampo duplo, né? 2 de 18, você vai oferecer só um de 18. Aí você consegue enxugar os custos de forma que você chegue num preço ideal para o seu cliente. Se mesmo assim ficar caro, você começa a trocar uma cor. Eu coloquei um cobre metálico, você vai oferecer, o branco TX é mais barato, você pega uma cor que é mais barato. No final, você tem que sempre ter de 30% a 40% de lucro. Não é porque você quer oferecer um projeto top e o cliente não pode pagar que você vai abaixar o seu valor só para fechar. Aí você está pagando para trabalhar. E você fala, e se eu fechar, pelo menos eu pago aquela conta, aquilo ali e tal. Só que qual que é o seu prolabore? Qual que é o lucro da sua empresa? Você tem que sempre pensar que você tem que pegar a sua parte, o resto você vai reinvestir na sua empresa. E se sempre você fizer um projeto só para pagar a conta, nunca você vai ter um caixa, um capital para você tocar a tua empresa aí por longos e longos anos. Tá joia? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é a primeira vez que você está no canal, se inscreva aqui nesse canal, se o conteúdo for relevante para você. E indique esse vídeo para um amigo marceneiro, tá joia? Também não deixe de seguir nós nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @marcenaria de alta performance. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!